Você acompanha agora a palestra Deus, Cristo e Caridade, com o expositor João Rabelo, do Distrito Federal. Conferência ocorrida no dia 28 de novembro de 2009, na cidade de Uberlândia, durante o encontro fraterno Alta de Souza, uma promoção do Grupo Espírita Paulo de Tarso em Uberlândia. Vamos construir um mundo melhor. Divulgue a Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Irmãos, vamos nos preparar para falar com Jesus. Aquietemos os nossos pensamentos, aquietemos as nossas emoções e nos coloquemos em sintonia com os mentores espirituais que estão próximos de nós, querendo ajudar-nos a acalentar os nossos corações, iluminar as nossas almas. Como a própria música dos nossos jovens, brilhe a vossa luz. Jesus nos convida nesta noite para que, brilhando os nossos corações, possamos fazer nessa cidade, Uberlândia, a luz do seu coração brilhar. Somos responsáveis nesse grande concerto de harmonia a elevar os nossos corações a Jesus, para que Ele possa levar a nossa súplica ao nosso Pai Celestial. E unidos num só pensamento, na harmonia dos nossos corações, vamos apelar a esse meigo nazareno para que Ele possa realmente levar a nossa súplica ao nosso querido Pai Celestial. Jesus, amigo, mentores que nos acompanham, mentores das casas espíritas aqui representadas, nós, nesse momento, unimos as nossas energias, as tuas, Jesus de Nazaré, pedindo-te a paz, pedindo-te o aconchego, Senhor Jesus, não só para nós que já conhecemos a tua doutrina de amor, mas para toda a humanidade, para todos os corações sofridos na face da terra, Senhor, para aqueles que ainda não sabem orar, Senhor, para aqueles que esquecem de Ti e buscam nos afazeres materiais a satisfação dos sentidos. Nós te suplicamos, Jesus de Nazaré, em nome da nossa mentora Alta de Souza, que possamos todos, unidos a Ti, Senhor Jesus, elevarmos os nossos pensamentos de harmonia ao nosso Pai Celestial, para que Ele faça desta harmonia luzes que desçam sobre a terra, iluminando todos os corações. Permita, Senhor Jesus, que possamos estar mais próximo de Ti todos os dias e em todos os momentos. Fica conosco, Senhor, e nós procuraremos, Mestre amado, ficar um pouquinho mais contigo. Que assim seja. Então, boa noite, pessoal. Agora nós vamos à nossa palestra tão esperada, né? Da noite. Nós vamos convidar o seu João Rabelo, que também é nosso amigo, né? E o seu João,
Ele é diretor do setor de comunicação da Federação Espírita Brasileira. Ele é membro do Conselho Superior da Federação e também o responsável pela divulgação da doutrina espírita na América Central e na América do Sul. Então, ele é responsável pelo Conselho Espírita Internacional. Só que, na verdade, ele é o nosso amigo, São João. É o mais importante, né, de toda essa história aí. Meus irmãos, muita paz com todos. Jesus nos abençoe. Nós temos razões para acreditar que o ano de 2010 será um marco representativo na vida espírita. Os espíritos nos têm dito que há todo um planejamento espiritual que deve eclodir a partir de 2010 para provocar mudança significativa na vida religiosa, na vida política, na vida econômica, na vida social do nosso país. A Federação Espírita Brasileira, com essa motivação, tem feito um enorme esforço. Vocês vão observar, a partir do ano que vem, começa uma nova cara da doutrina espírita. Nós contratamos uma empresa especializada que vai fazer uma divulgação com a letra do Chico. Foi criado um alfabeto que não existe, só com a letra do Chico. Então, toda a campanha, todos os cartazes, todos os spots, todos os VTs, televisão e de rádio, vai ser tudo com essa marca, como se fora Chico falando. Nós vamos fazer o nosso congresso ano que vem, porque todos nós nos sentimos, de algum modo, comprometidos com Chico. Quem de nós não se sente devedor do seu trabalho, da sua mensagem, daquilo que ele deixou? Então, a Federação está organizando ano que vem, em abril, dia 16, 17 e 18, nós daremos em Brasília o 3º Congresso Espírita Brasileiro, que homenageia o centenário de Chico Xavier. Chico foi essa criatura que transcendeu o movimento espírita. Ele é aquela figura que passou além das fronteiras. E é respeitado, curiosamente, no Congresso. Há muita gente inscrita não espírita que desejam participar do Congresso. O governador de Brasília, o Distrito Federal, em homenagem ao centenário de Chico, foi criado, porque Brasília, o ano que vem, faz 50 anos, e vai ter uma infinidade de eventos lá em Brasília. Dizem que vem Madonna, Paul McCartney, Roberto Carlos, etc. Vão ter competições de todos os níveis nacionais e internacionais, e será um evento grandioso, 50 anos de Brasília. Então foi eleito um fórum de 50 grandes personalidades de Brasília, presidente do Supremo, presidente do STJ, presidente da Câmara, presidente do Senado, só presidente. Esse país tem presidente demais, né? Então, esses cidadãos compuseram um colégio que foram eleger que eventos devem receber um diploma para participar do 60º centenário. O centenário de Chico Xavier recebeu um diploma assinado pelo governador. Está incluído nas programações oficiais dos 50 anos de Brasília. Significa dizer que toda a mídia nacional e internacional sobre a festa de Brasília necessariamente está lá a figura de Chico Xavier. A Casa da Moeda, pela primeira vez na história, vai lançar uma moeda de homenagem a Chico em ouro, em prata e em bronze, que vai ser lançada no Congresso. O Correio lançou um selo que vai ser obliterado no Congresso, lá no dia 16, lá no Centro de Convenções. E nós estaremos abrindo o Congresso na quinta-feira, à noite, dia 15, com a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília, em que nós teremos um coral de 200 vozes, junto com a orquestra, cantando, para começar a Aleluia de Handel, que é belíssima. E o Congresso será feito todo para nos emocionar a todos, porque será um momento de profunda beleza espiritual, e a família espírita certamente vai estar junto conosco trabalhando. Desse modo, nós os convidamos para participar do Congresso. Na sexta-feira à noite, nós estaremos fazendo a avant-première do filme Nosso Lar, que é o maior e mais belo filme espírita que já houve. O Dr. Bezerra de Menezes foi um documentário, não foi um filme. E tivemos mais ou menos 750 mil participantes que viram. Mas o Nosso Lar, nós não temos nenhuma dúvida que vai passar tranquilamente de 1 milhão, próximo de 2 milhões. Por quê? O filme foi orientado para que não houvesse nenhum prejuízo para o aspecto doutrinário. Tinha uma comissão que acompanhou cada etapa do roteiro, mas o filme não é careta. Eu digo assim, não é muito religioso. O filme é filme, com a sua beleza, e foi contratado os melhores fotógrafos de Hollywood.
O filme está pronto, foi rodado, e agora está fazendo os efeitos no Canadá, porque a melhor empresa no mundo hoje em efeitos não é Hollywood, é no Canadá. É quem fez o Homem-Aranha, quem fez os dinossauros, e foi contratado para fazer esse filme que nós estaremos lançando na sexta-feira à noite. No sábado, provavelmente, ainda está em negociação, deverá ser apresentado o filme Chico Xavier, que é com base no livro do Marcel Sotomayor, que não é conduzido pela fé, pela Rede Globo. O ano que vem nós teremos 2 novelas com conotação espírita, e estamos negociando com a Globo um Globo Repórter sobre a mediunidade, Chico Xavier. Então vai ser um ano profundamente rico de oportunidade, a doutrina vai ter um espaço enorme de divulgação, e é bom que as nossas casas se preparem para atender respostas. Até sugeriríamos, por que não reler Nosso Lar, quem já leu, e quem não leu, lê, para oferecer respostas, porque as pessoas vão buscar por quê. Nós mandamos fazer o aeróbio exatamente como imagina que André Luiz fala, que pesa 8 toneladas, que vai voar lá no cinema. Mandamos fazer a muralha que André Luiz fala, e o umbral, estejam certos, é muito feio, porque eu fui ver a filmagem, tomei um susto no André Luiz saindo do umbral, e meu Deus, não posso chegar aqui. Então a coisa é muito séria, e o filme vem com toda essa formação, que vai ser profundamente rico. Vai ser lançado em português, espanhol, francês, inglês, alemão e árabe simultaneamente. Isso vale por alguns milhares de palestras. Então é uma oportunidade rica que nós estamos tendo de divulgar nossa doutrina, que entendemos ser este o momento que a doutrina espírita está sendo convidada para trazer a sua contribuição. Nós dizíamos agora tarde para os nossos companheiros que até há pouco tempo em Cuba era proibido falar em Jesus. Bastava dizer, sou cristão, e ia para El Paredão para ser fuzilado. E Divaldo Franco se ofereceu, imagina. Ele pegou, era jovenzinho, uns 30, 40 anos atrás, eu vou lá gritar Jesus para ser morto como foram os primeiros cristãos. Então preparou, organizou, arrumou a mala, passaporte, e na hora que ele estava todo alegrinho, apareceu o Joana de Anjos e falou, Divaldo, esse é um negócio meio vencido, né, Divaldo? Na época dessa, está passado. Sacrificar pelo Cristo é morrer cada minuto. Com tolerância, com perdão, com a paciência, com o trabalho da divulgação. Então, hoje, nós conseguimos mandar alguns livros para Cuba, algum companheiro que ia lá, a título de turista, e levava na mala escondido 1 livro, 2 livros, 3 livros, e quando era apanhado da alfândega, não entrava. Curiosamente, agora, com essa pequena abertura que houve, nós fizemos um congresso em Cuba. Tinha bastantes países vizinhos, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, e cubanos, certamente. E apareceu uma senhora, ministra das religiões, nem sabia que existia isso. E ela diz, eu sou ministra e consideramos agora que a doutrina espírita é da maior importância para a formação moral do nosso povo. E eu estou autorizando o funcionamento de 300 centros espíritas. Imagine uma ilha, Cuba. Aí nós perguntamos, e essa gente estava onde? Estava reunindo nas catacumbas, entre aspas. E pediu livros, traga um livro para a nossa gente. Nós mandamos, nos últimos meses, mandamos 14 mil livros para Cuba, um container cheio. E daqui para frente nós estaremos fazendo cursos permanentes, ajudando os nossos irmãos nessa fase da divulgação da mensagem do Cristo de Deus. Por que nós consideramos que o Congresso é uma coisa importante? O mundo espiritual está nos dizendo que durante o Congresso, isso é uma coisa, a nosso ver, de profunda gravidade. Os benfeitores nos têm dito que o anjo Ismael, por ordem de Jesus, convocou um conclave das autoridades espirituais para os passos seguindo o país e da doutrina. Considero isso profundamente grave. Autoridades espirituais, o que é que nós poderíamos entender? Quem lê o livro de Sueli Caldas Schubert, Testemunho de Chico Xavier, vai ver que lá, quando o Chico estava psicografando o mensageiro, de repente o André Luiz desapareceu. Ficou 60 e poucos dias sumido, sem dizer nada. Quando ele apareceu, alguém perguntou o que houve. Fui convocado por autoridades espirituais para adequar a linguagem. Então André Luiz não fala por ele, fala por um comando de seres angélicos responsáveis, altamente comprometidos com a mensagem de Jesus, para fazer o seu trabalho. Então,
Segundo os Espíritos nos têm dito, em Brasília terá um conclave, simultaneamente, aproveitando o ambiente do Congresso, nós teremos um conclave em que as autoridades do planeta estarão reunidas para programar esses dias para o planeta, para o nosso país, para a nossa doutrina. O centro de convenções cabe 5.500 pessoas. Já temos 3.200 inscritos 5 meses antes. E no ginásio Nilson Nelson, para aqueles que não puderem ir para o Congresso, nós estaremos encerrando num ginásio, o ginásio cabe 15.000 pessoas, e não temos dúvida que teremos todos os ambientes lotados. Brasília tem 150 centros espíritas, e nós iremos visitar todos eles, convidando, leve os assistidos, os doentes, os que têm saúde, os jovens, os maduros, os menos jovens e até os obsessores. Mas levem todos para lá, para que nós possamos fazer homenagem a Jesus. Então nós podíamos perguntar, mas Chico quer o Congresso? 6 meses atrás, nós estávamos fazendo a primeira reunião para organizar o Congresso. E na hora que estava um pequeno grupo, o presidente da FEB começou a fazer uma prece, fez a leitura e começou a fazer uma prece. Pedindo orientação do mundo espiritual, proteção, para que a gente pudesse deslanchar o processo sem problemas e com tranquilidade. E de repente ele começou a ter dificuldade de falar. Começou a engasgar, ficou emocionado, né? E eu achei estranho aquilo, ele é uma pessoa assim, muito austera, começou lágrimas caindo, meu Deus. Aí eu vi chegando Maria João de Deus, a mãe do Chico. Depois Dona Cidália, a segunda mãe do Chico. E junto com ela, Chico Xavier. Abraçaram os dois, as duas, o nosso presidente, Nestor Mazzotti, e disse: eu quero agradecer pelo carinho com o nosso filho querido Chico Xavier. Depois, eu sou aquele médico assim meio capenga, e de meu Deus, será que eu dei a informação certa? De repente estou avisando isso e de repente não era bem isso. Eu estava em Goiânia no Congresso, no Carnaval, uma semana depois, e fomos esperar o Divaldo do aeroporto. Quando o Divaldo estava saindo do aeroporto, ele me disse que estava orando no avião, pedindo proteção a Jesus para que a sua palavra tocasse os corações, sensibilizasse as pessoas, fosse uma mensagem rica de beleza. E naquele momento ele disse, chegou a mão e colocou no seu ombro. E Divaldo, eu sou Cidália Batista, a segunda mãe de Chico. Tem um cidadão aí fora, médio, capenga, chamado João Rabelo, fala com ele que era eu mesmo que estava lá. Olha como é que os espíritos atuam para encorajar a nossa fé. Aí nós voltamos a Pedro Leopoldo e estava filmando Chico Xavier. Porque a FEB está restaurando todos os monumentos de Pedro Leopoldo e Uberaba, onde Chico escreveu seus romances maravilhosos. Então, o Centro Espírita, como é que chama o Centro Espírita do Chico? Quem se lembra? Luiz Gonzaga. Lá onde Chico recebeu o livro Paulo e Estevão, todos aqueles ambientes estão sendo restaurados, com um convênio com a Universidade de Minas Gerais, para que nós possamos preservar a memória dessa criatura extraordinária que foi Chico Xavier. Lá naquele momento, numa mesa, junto com os atores, uma mesa cabia 10 pessoas, estávamos 18 na mesa, todo mundo emocionado, orando, e de repente levei novamente Meimei. Nós sabemos que Meimei é o nome que homenagem à primeira reunião mediúnica que houve lá no Centro Espírita do Chico. Meimei era que era mentora e continua sendo. Ela chegou e disse, faça do Congresso alguma coisa para os humildes. Era assim que Chico trabalhava. E depois aparece novamente Maria João de Deus. E junto com ela, Chico Xavier. Chico gostava de uma rosa chamada Príncipe Negro, uma rosa bonita, vermelha. E ele cultuava isso na comunhão espírita de Uberaba. E ele trazia uma abraçada de rosas, colocava no peito das pessoas, e aquilo era absorvido pelo perispírito. E Cidália Batista, a mãe de Chico, colocava a mão na cabeça de cada um de nós. Na minha eu acho que eu não merecia, mas na cabeça de todos que ali estavam, e o chakra das 1000 pétalas se iluminava em todos. Que fenômeno bonito. Então o Congresso certamente vai nos dar essas alegrias extraordinárias, e nós os convidamos para que estejam lá conosco nesse momento. O nosso tema da noite, é isso mesmo? Está na hora? Quer dizer alguma coisa? Deus, Cristo, caridade. Causa primária de todas as coisas. Sacou um pedaço do Sol, da nebulosa do Sol, jogou nos espaços cósmicos, no frio do sistema, segundo emana alguns milhares de graus de calor durante o dia, algumas centenas de frio durante a noite,
e entregou a um Espírito chamado Jesus Cristo. É difícil para nós entender um ser que tem a inteligência, a grandeza de receber do Criador a incumbência de receber uma massa informe, formada de poeira, de energia, de gases, e com a sua força moral estabelecer as regras matemáticas, controlar as forças telúricas, organizar a vida e projetar lá no final dos tempos um só rebanho, um só pastor. Poder imaginar que no século XXI estaríamos nós aqui, os espíritas, os católicos, em outros lugares, os evangélicos, não importa. Estariam os homens e mulheres caminhando para construir uma vida nova nessa fase que nós estamos vivendo hoje. Então é difícil imaginar uma entidade que nessa grandeza que recebe essa missão. E é o nosso mestre, o Cristo de Deus, que fez questão de descer das estrelas para conviver conosco e deixar o seu exemplo e a sua mensagem. Como é que nós poderíamos traduzir e entender essa missão que disse lá o Cristo que entregou a estandarte a Ismael? Deus, Cristo e caridade. Como é que nós entendemos isso? Para quê, e como e por quê? Então, nós, para podermos entender isso, nós vamos conversar um pouco sobre o planejamento espiritual para a humanidade da Terra. O que é que a divindade programou? O que é que Jesus, na hora que recebeu essa incumbência do Criador, ele estabeleceu, o que é que ele planejou? Ele disse aqui, no final dos tempos, um só rebanho, um só pastor. Mas como é que isso caminha? Como é que isso se deu? Como é que essas coisas aconteceram? Qual foi o planejamento? Quem foram os colaboradores? Quais foram os espíritos que estiveram ao lado dele? Para que essas coisas possam ocorrer. E nesse contexto, onde é que está Chico e nós estamos homenageando? E nesse contexto, onde é que estamos nós? Cada um de nós. Que somos chamados não para ser apenas os espectadores, não para ser apenas criaturas que passam, mas que nós sejamos atores das grandes mudanças que estão ocorrendo exatamente no planeta hoje e que certamente vai acentuar nos próximos anos. Planejamento espiritual para a humanidade. O que é que Jesus programou? A gênese planetária, como é que ele organizou na hora que recebeu do Pai essa incumbência? O que é que ele fez? Como é que ele atuou? Como é que ele trabalhou? E vamos ver aqui nesse momento, na direção de todos os fenômenos que ocorreram, os vulcões, os terremotos, as mudanças, os seres estranhos, os grandes dinossauros, as grandes florestas, as amebas, os seres unicelulares, que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Jesus abençoou aquela massa informe, e surgiu uma massa, alguma coisa, gosmosa que saiu da base das águas tépidas dos oceanos, e ali então começaram a surgir as amebas, os primeiros seres unicelulares, e os crustáceos, que segundo Emmanuel, é o arquivo da história da vida iniciada planetária. Desse modo, na direção desses fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros, diz os nossos benfeitores, e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que organiza as coisas, que programa a vida, que estabelece projetos. Então, nesse modo, a ciência diz que tudo começou no universo, no Big Bang. É isso a teoria aceita pelos físicos, pelos matemáticos, pelos concepcionistas, por aquelas criaturas que estudam a astronomia, dizem que o sistema mais aceito é que uma bomba nuclear, se é que podemos chamar assim, uma bomba cósmica, fez com que surgisse poeira por todo lado, energia e gases, e começou a formar o planeta, os sistemas, as constelações, os sistemas universos que nós temos conhecimento hoje. E é exatamente nesse período que surgiram os planetas, foram multiplicando aos milhares, hoje falam de bilhões de sistemas, e somente na nossa galáxia, o que é possível ver, 100 bilhões de sóis, cada um com a sua família, como o nosso sistema solar. Nesse ambiente é que nós vamos perceber a formação. Os espíritos dizem, e a ciência vem confirmar, que os planetas começam, alguns deles, com um lixeiro. São os cometas que vão limpando a energia, vão buscando o que sobra das emanações das criaturas humanas e vão formando pela solidificação do processo para formar ambientes para início nos ambientes primitivos. Então a vida organizada começa com essa beleza da grande obra do Criador, que foi semeando pela força do seu pensamento e da sua vontade, aquilo que na linguagem bíblica fala apenas que Deus criou nos 7 dias, simbólico, que está na visão bíblica, e que depois Moisés, lá no Deuteronômio, procura explicar aí na Gênesis.
E assim nós vamos ver, sob a orientação de Jesus, o Mestre, o Cristo de Deus, laboraram na terra numerosas assembleias de operários espirituais para formar o nosso planeta. O ideal de beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares da origem. Observe que na terra tudo é belo, todos vocês são tão bonitos, mais ou menos. Mas estamos caminhando para lá. Caminhamos para esse processo de beleza. É por isso que num certo momento da história surgiram os grandes mestres da música, da beleza, da arte, para deixar os paradigmas daquilo que nós deveríamos alcançar nesse processo de crescimento que nós estamos tendo. E aí então, as formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pelo Cristo de Deus. Nada é aleatório, nada é desprogramado. Então, de vez em quando, a gente fica aborrecido com os políticos. E como eu tenho razão. Mas, com todo respeito, mas tudo está dentro de um grande programa. Me recordo, em Belo Horizonte, numa reunião de materialização, alguém perguntou: quem vai ganhar as eleições? Naquele tempo, hoje eu não sei. Então, o Zé Grosso, um espírito amigo, estava materializado e disse: olha, eram 3 candidatos: Ademar de Barros, Juarez Távora, Juscelino Kubitschek. Diz: dos 3, o mais sincero é Juarez Távora. Mas o homem que está no programa é Juscelino Kubitschek de Oliveira. Como é que é o programa? Então, tudo isso está dentro de um grande contexto. Quem manda no mundo não é o presidente dos Estados Unidos. Quem manda no mundo é um cidadão chamado Jesus Cristo. Daí porque nós temos confiança no barco que ele conduz. Assim, os séculos correram. Nós estamos ainda mais ou menos por aqui, ou por aqui, ou por aqui, mas estamos caminhando. Os séculos correram, até que um dia os espíritos operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, surgindo assim os primeiros selvagens de complexão melhorada. Fomos avançando na busca do belo, tendendo a elegância dos tempos futuros. Mas cada dia os homens são mais elegantes, especialmente as mulheres, naturalmente, né? Há muitos milênios, diz nosso Emmanuel no livro A Caminho da Luz, há muitos milênios, um dos orbes de Capela, uma grande estrela situada na constelação de Cocheiro, cuja luz gasta 42 anos para chegar à Terra, atingiu a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Está acontecendo com a Terra exatamente isso agora. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam no caminho da evolução geral, dificultando o progresso, e foram localizados na Terra, reencarnando aqui como descendente dos primatas. Nós éramos homens macacoides. Eles vieram, e aí a ciência, os estudiosos da antropologia, dizem que chamou o famoso elo perdido da história. Porque o homem da caverna, o homem ignorante, o homem quase animal, e de repente descobre a roda e o fogo, que do ponto de vista tecnológico é um conhecimento tão importante quanto o computador dos nossos dias. Ainda hoje o avião usa roda, o carro usa roda. É um processo que nasceu lá. E o fogo está aqui. O fogo está no raio-x. O fogo está na energia nuclear, é o processo da energia que vai passando pelos diversos estágios. Com essas entidades nasceram na Terra os ascendentes das raças brancas. Antes a Terra, segundo Emmanuel, só tinha a raça amarela e a raça negra. É assim então que uma grande percentagem dele, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade após muitos séculos de sofrimento expiatórios, enquanto outros permanecem ainda na Terra. Eu diria até que no meio espírita, a maioria, aqueles comprometidos com a doutrina, são capelinos, necessariamente. Porque o processo de crescimento é muito lento, é muito devagar. Então nós demoramos muito. Emmanuel está com Chico há 6.000 anos conhecidos. Emmanuel foi sacerdote egípcio, segundo se sabe, e Chico foi o único faraó mulher que tem notícia na história. Isso diziam os espíritos. Mas recentemente a Alemanha, pesquisando lá nos sarcófagos, descobriram um faraó mulher, com um nome esquisito que eu não consigo nem ler. Era Chico Xavier. Já era um ser grande naquela época. 6.000 anos antes dos Vedas, no Bhagavad Gita, já falava nesses seres transcendentes. O processo é demorado. Então essas afinidades, quando alguém surgiu dúvida sobre as almas gêmeas, gêmeo no propósito, gêmeo nos ideais, gêmeos nos programas comuns,
que nos levam a construir as grandes mudanças que o planeta experiencia. Então aquelas raças chamadas de raças adâmicas, que a Bíblia fala que era Adão e que não era, por alusão, guardavam vaga lembrança do seu passado, de tradições, do paraíso perdido, passaram de gerações em gerações, até ficar arquivado nas páginas da Bíblia. O que nos diz Emmanuel é que eles formaram os 4 grandes povos, o povo egípcio, que deixou a marca da pirâmide, profundamente religiosos, e foram embora todos, eram levados, vieram para ser os nossos mestres, cumpriram o papel, retornaram, mas deixaram as pirâmides para demonstrar sua passagem aqui. E ainda hoje nós nos perguntamos como pode uma civilização belíssima como foi, esplendorosa como foi o Egito, e hoje é uma opção de gente briguenta, porque foram embora os nobres. Quem lê o livro de pé da pirâmide de Quéops, vê lá que está a história da humanidade, as guerras, a vinda do Cristo, os grandes acontecimentos estão ali escritos, a distância da Terra à Lua, da Terra a Marte, tudo isso está previsto, as latitudes, tudo programado, escrito sem instrumento que se saiba, com precisão absoluta, sem computador. Então, sob a direção, os espíritos angélicos, o plano de cristianização, esse é o nosso papel agora, cristianizar o planeta da Terra. E os espíritos angélicos, sob a direção de Jesus, planejavam e colocavam em prática um programa de cristianização da humanidade. Observe que os nossos irmãos hebreus, judeus, e os nossos irmãos palestinos não param de brigar desde Abraão, porque não conhecem Jesus. O perdão veio por ele. O dia que eles descobriram e conheceram o Mestre e o seu Evangelho, acaba a guerra. É o perdão, a capacidade de perdoar, a grandeza de perdoar, que é um gesto de inteligência, sem dúvida, mas é um gesto de grandeza, porque nós nos desligamos dele. Quando Cristo falou, meu Pai, perdoai-lhe, o problema é deles. Na hora que nós perdoamos, o problema é de quem agrediu, não é nosso mais, deixou de ser. Nos liberamos. Na hora que alguém deu um tiro no Gandhi, alguém lhe perguntou, Gandhi não vai reagir? Não preciso nem perdoar, porque não me magoei. São essas criaturas grandes que vão deixando esse exemplo para nós. A missão dos espíritos, converter-os em perdernir da redenção com as luzes do Evangelho, esse é o nosso papel. Edificar as magnificências do reino de Deus no coração do homem e transmitir a vibração de coragem e confiança, semear fé no coração pervertido, ensinar a lição de Jesus no circo da variedade humana. Nós estamos exacerbando hoje a vaidade, os 15 minutos de glória que vai deixar tudo aí, a preocupação de ter coisas que vamos abandonar. A missão dos espíritos, portanto, é implantar essas novas concepções da arte, da ciência, indicando o desprendimento do mundo e as belezas celestes. Nós dizíamos hoje para os nossos jovens, quando a gente visita a cidade de Florença, que é a cidade museu, aquela coisa extraordinária daquele ambiente, esses grandes mestres da história do foi deixando as suas marcas. E, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele pegou 3 grandes blocos de mármore, e um deles ele esculpiu alguma coisa grosseira, desagradável, e disse, esse é o homem que não conheceu a divindade, Leonardo da Vinci. E fez o outro que lembrava alguma coisa como nós, parecido com a nossa realidade presente, e escreveu, esse é o ser que está começando a adentrar no conhecimento do Evangelho de Jesus, Leonardo da Vinci. Mas fez o outro que é um ser transcendental, esse é o ser que descobriu o Cristo de Deus, Leonardo da Vinci. Cada um deixou a sua marca. Michelangelo deixou na Capela Sistina, deixou em La Pietà, que é o Cristo nos braços da Mãe Santíssima, tem essa impressão que está chorando. Deixou as marcas pela beleza, Bach, Beethoven, Paganini. Essa gente fez a música transcendente dos céus, para que nós tenhamos paradigmas novos, não apenas o batistaca, que muitas vezes os nossos jovens se devem levar, com todo respeito, os que gostam do batistaca. Então, multiplicar as notas do cântico de glória que vai acontecer na humanidade. Surge o codificador. Estava programado, Jesus sabia que precisava mandá-lo. Então, aquele Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, é o compromisso dele. E preparou, então, personagens para ajudar nesse grande programa. É bom que a gente saiba que tudo na divindade é cooperação, é o trabalho solidário. E Jesus, então, poderia, claro, pela sua grandeza, ter feito tudo sozinho. Mas até na cruz precisou de alguém para ajudá-lo, para dar o exemplo da solidariedade, do apoio. Nós dependemos uns dos outros.
Então, ele trouxe inicialmente aqueles espíritos, personagens que precederam os momentos, os tempos contemporâneos. Por exemplo, Hermes, lá do Egito, com a sua sabedoria. Por exemplo, Krishna, que viram na novela recentemente, que é o deus do povo hindu. Por exemplo, Lao-tse, lá na China, que já falava em reencarnação naquela época. Por exemplo, Confúcio, que já falava em divindades eternas nos céus e nas purgações necessárias que teríamos que ter. Ele foi trazer, entre muitos, ele foi trazer aqueles que se incumbiram da área do pensamento filosófico. Mas antes que essas coisas ocorressem, no dia 1º de janeiro de 1800, nos céus da Europa, Jesus convocou uma reunião, diz os Espíritos, e trouxe cerca de 5.000 entidades, os seres, homens, mulheres, os mais nobres, os mais sábios, os mais inteligentes, os mais santificados, para programar esses dias que nós estamos vivendo. E lá estavam essas entidades convocadas por ele, entre muitos, ou entre os 5.000, num templo de colunas gregas, romanas, jônias, estavam lá para ouvir a palavra da divindade para o programa dos dias que nós estamos vivendo. Então, aqueles que representaram, incumbiram da área do pensamento filosófico, por exemplo, Sócrates, o grande Sócrates, que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que depois de Jesus teria sido uma das maiores figuras que já esteve na história da humanidade. Por exemplo, Tucídides, lá na Grécia, Platão, discípulo preferido de Sócrates, Aristóteles, que na Divina Comédia de Dante ele diz, chama o príncipe dos filósofos. Foi ele que já naquela época dizia, no futuro a democracia será poder executivo, legislativo e judiciário. Imagine muito antes de Jesus, se essas cabeças nobres que anteviam o futuro, que programam os passos que nós deveríamos empreender. As entidades que se encarregaram de examinar a realidade da matéria, espírito com essa incumbência, para exercer a inteligência. Por exemplo, Galileu Galilei, que na hora que dizia-se que era o geocentrismo, a Terra era o centro de tudo, diz, não, é heliocentrismo, o Sol é que é o centro, e depois os sistemas siderais que haveriam de vir. E na hora que ele foi condenado pela Inquisição, alguém disse, você vai ter que ser morto queimado. E ele negou para não ser morto, mas disse para os seus amigos, mas que a Terra gira em torno do Sol. Gira assim, Senhor. E aqueles como Leucípido, que começou a entrar no átomo já naquela época, e Demócrito, essa cabeça dos nobres que trouxe livros extraordinários. Darwin, o homem da seleção das espécies, que conviveu com o codificador Allan Kardec, e Pasteur, da microbiologia, da medicina iniciante, na hora em que o médico famoso era aquele que tinha a mão suja de sangue, de pus, os aventais imundos, e ele dizia, não, senhores, lavem as mãos, existe alguma coisa que os nossos olhos não podem ver. Estava surgindo a microbiologia, nesse processo das coisas que vieram ao longo do tempo, para acordar a sociedade que há um programa da divindade que nos convida, nos convoca, nos dar a missão de contribuir para que a vida construa e seja cada vez mais bela. Aqueles que se responsabilizaram pela renovação do pensamento cristão à luz do platonismo, no século 264, por exemplo, Giordano Bruno, que reencarnou inúmeras vezes, foi queimado pela Inquisição. Agostinho de Bona, Santo Agostinho, que aconteceu uma coisa curiosa, ele era um pequeno sacerdote lá em Roma, e um cidadão, um díaco, o rei dos bárbaros, cercou Roma, na época que o império começou a enfraquejar. Então ele chega, sai da bruna do rio, e diz, volta, Roma precisa viver, eu tenho a incumbência de Jesus de salvar o meu rebanho, e aquele homem bárbaro deixou, foi embora. Ao que se sabe, esse ser olhou para aquele sacerdote saindo da bruma do rio e entendeu que era um ser angélico. Ele passou a ser por ele, lá no mundo espiritual, atendido. E reencarnou aqui no Brasil, na cidade de Taubaté, diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, e foi para Pirapitanguí leproso, cometendo depois de muitas encarnações o seu processo. Lá existe o único centro espírita chamado Santo Agostinho. Ele colocou esse nome atavicamente, as lembranças de gratidão ao mentor que desde aquele momento começou a ajudá-lo. Tertuliano, com as visões primeiras, que viu os espíritos e falava que existia um outro número, Orígenes, com a beleza da sua concepção filosófica, que deu ideia aos processos avançados dos nossos dias. E ainda aqueles espíritos que se iluminaram a noite medieval, com as conquistas náuticas, com a cultura, com a arte,
Por exemplo, Henrique de Sagres, que criou a Escola de Sagres, que veio alargar as fronteiras do nosso país para que o mundo fosse maior. Michelangelo, com o seu trabalho extraordinário. Tem uma estátua de Moisés que ele fez. É estranho quando a gente vai a Roma, por exemplo, a Grécia, homens que trabalhavam com martelinho, e uma coisa modesta, que não tinha computador, e de uma precisão a ponto de que nossos homens do dia de hoje, com toda a tecnologia, não conseguem imitar. Mas faziam com a beleza transcendente. E alguém perguntou a Michelangelo: como você construiu isso? Eu não construí. Estava dentro da pedra, eu apenas descasquei. São esses homens em comum que chegaram para marcar a vida e a história. Cabral, que foi eleito pelos reis católicos, Fernando e Isabel, que reencarnaram aqui, em São Paulo, veio para a cidade de Uberaba ajudar Chico, aquele casal que estava lá ajudando a virar folha. Eram os reis católicos, dizem os espíritos, para ajudar Chico, porque Chico foi filho deles lá naquela época, nas suas muitas experiências. Por exemplo, Cristóvão Colombo, que começou as navegações e, lamentavelmente, cometeu erros dramáticos na hora que pegou. Os espanhóis destruíram, por exemplo, os maias, ou quase todos eles, nas minas de sais, estão lá soterrados. Os incas no Peru, os astecas no México, lamentavelmente, para atender interesses puramente econômicos da Inquisição. E aquelas entidades que estabeleceram as bases da renovação ideológica, da renascença, da poesia, da beleza, por exemplo, Spinoza, uma inteligência incomum, por exemplo, Leonardo da Vinci, Beethoven fez a sexta sinfonia, que era então chamada a Sinfonia das Sinfonias, e quando ele fez a nona sinfonia, ele já estava surdo. As pessoas entendiam que Beethoven era um homem anormal, estranho, esquisito, mas ele estava surdo e não queria que as pessoas entendessem que ele estava surdo. Então ele ia para as florestas e gritava cantando. Na hora que ele recebeu a nona sinfonia, diz ele: eu tive uma vertigem. E quando sentei no piano, a nona sinfonia estava pronta. Olha que coisa linda. Mediunidade. A arte é um processo de ligação com os astros. Então estava surgindo, de certo modo, de maneira da música, a arte da mediunidade. Bach, que deixou músicas transcendentes, estavam presentes para programar esses dias. E ainda os grandes pensadores do século XVIII, por exemplo, Montesquieu, Diderot, a primeira enciclopédia, o codificador Allan Kardec, Napoleão Bonaparte. Ao que se sabe, na reunião do dia 1º de janeiro de 1800, estavam lá essas 5.000 entidades, representando a arte, a beleza, o conhecimento, o saber. Estavam esses seres todos e apareceu a figura de Napoleão Bonaparte. E naquela hora, uma forma de luz se faz, era um bloco de um sol, materializou-se ali, era João Hus, mais tarde o codificador Allan Kardec. Naquele momento, então, Napoleão Bonaparte se dobra diante dele. O codificador levanta-o, e uma voz transcendente diz: César, a sua encarnação anterior, deleguei-te a responsabilidade de preparar a terra para a minha chegada. Incumbi-te de criar as condições para que o meu evangelho chegasse aos corações do homem, mas falhaste fragorosamente. E o punhal de Brutus te retirou do corpo na hora que dirigiu o Senado para pedir mais prepotência e mais poder. Agora, dou-te a chance de reencarnar como Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Clóvis o Grande, Sócrates, César, Napoleão Bonaparte. Como é que o homem processa lento de crescimento? Todas as vezes guerreiro. Como temos dificuldade de romper com o nosso atavismo do passado. Então Napoleão aparecia com a capa que pertenceu a Alexandre o Grande, lá no mundo espiritual, que foi ele próprio. Ele apareceu com a coroa que usava os Césares, ele próprio, Júlio César Otávio. Ele apareceu com o bastão de Clóvis o Grande, que deu à Europa essa contornação que nós conversamos hoje, e trazia o grande corso novamente com aquele chapéu próprio que nós o conhecemos. E Jesus repete a ele: agora está aqui o embaixador das minhas novas verdades, e cabe a você criar as condições para que o codificador possa trabalhar os corações em toda a Europa. Napoleão Bonaparte mais uma vez falhou. Como é difícil o processo de mudança. Napoleão não era francês, Napoleão era corso. Foi exilado em Santa Helena. E foi lá em Santa Helena que ele começou a introspectar.
examinou, teve condição de voltar a Alexandre o Grande e ver os equívocos muito a despeito dos acertos. E pediu a Jesus a oportunidade de reencarnar desta feita para construir a paz. Está reencarnado, esteve aqui no Brasil, fez algumas palestras, é presidente da Cruz Vermelha Internacional, morreu pobre, está vivo pobre. A sua mulher raiz é a mesma esposa de Napoleão Bonaparte, que é ele próprio. E na hora que o mundo estava temeroso, a Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia do outro lado, União Soviética, e Europa embaixo com medo das bombas atômicas, aparece um homem desconhecido, derruba o muro de Berlim, acaba com a Guerra Fria, estabelece a paz. Gorbachev. Como é que é o processo? Mas a divindade nos dá uma nova chance sempre, para que nós possamos cumprir com o papel que nos cabe realizar. Então, nesse contexto que nós entendemos, e o papel desse homem chamado Chico Xavier, quem foi ele? Por que ele veio para o Brasil? Nesse país em que diz o nosso companheiro e mentor Huberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ele disse que a mediunidade precisava graçar no Brasil. Vieram os nossos irmãos da África, com a sua maneira própria de fazer mediunidade, mas eram as comunicações iniciais, com o mundo espiritual, adorando o totem, recursos da mediunidade, o preto velho, a mãe velha, não importa, mas era o exercício da mediunidade, ainda que de maneira primitiva, mas era o processo que precisaria avançar para a mediunidade com Jesus, como nós entendemos. E na hora em que o codificador Allan Kardec codificou a doutrina espírita, precisava que viesse Chico, para dar as mãos usadas por Emmanuel, André Luiz, Sheila, e mais recentemente Divaldo com Joana, para decodificar a doutrina e trazer ao nosso nível de entendimento, nesse processo de mudança em que nós estamos sendo convidados para ser atores das mudanças que o planeta precisa acontecer. Nasceu em 2 de abril, lá em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, em homenagem a um engenheiro que fez a Vitória Minas, aquela estrada de ferro na beira, nas margens do Rio das Velhas. Lembrei de um cantor que caiu, né? Maria João de Deus, João Cândido Xavier. Maria João de Deus era mulher pobre, lavadeira, imagine viver em Pedro Leopoldo, com a pobreza extrema, família numerosa, seu pai vendia bilhetes. Chico Xavier, nesses momentos que viveu ali, seu pai era um homem que vendia bilhete de loteria, imagine. Aqui já seria difícil, no Rio seria difícil. Imagina uma cidade desse tamanho vender bilhete de loteria para manter uma família. E o pai, quando alguém lhe perguntava, cadê o Chico Xavier? O pai dizia, Chico é um louco. Imagina, eu vendo bilhete de loteria, os espíritos dele nunca me disseram que era um bilhete premiado para eu ficar rico. E as pessoas que são meio fofoqueiras, de modo geral somos assim, dizia, Chico, seu pai disse que você é louco. E ele respondia apenas, meu pai é um homem muito inteligente. Nunca criticar. Esses exemplos belos de Chico Xavier, esses momentos lindos da sua vida. Houve um cidadão que era um padre e depois arcebispo de Salvador. E hoje está na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E foi lá em Pedro Leopoldo, o Chico estava datilografando. Naquele tempo não tinha computador. E ele veio para desmascarar Chico. Chegou ali, pediu licença ao diretor da Fazenda Modelo e ficou a manhã inteira de olho no Chico para hipnotizá-lo. E Chico, meio-dia, falou, pá, desculpa, mas meio-dia, entre você e eu, existe uma catarata, você não vai conseguir me hipnotizar. E o padre, não satisfeito, chamou o sobrinho de Chico, filho da sua irmã, Amauri Pena, lhe subornou, segundo as informações, para que ele declarasse que Chico era um impostor. Então, na hora que saiu os jornais, o Estado de Minas Gerais, o sobrinho dizendo, eu vi. Mentira. E Chico respondeu apenas quando consultado. Senhor Amauri Pena é meu sobrinho. E me dói profundamente vê-lo cometer uma atitude dessa. Mas certamente ele tem o direito de fazer o que quer. Mas a mim, me ensinou Emmanuel, não devo julgar. Esses modelos lindos que foi Chico Xavier. A Academia Brasileira de Letras, quando Chico ditou o livro Parnaso de Além Túmulo, que foi uma revolução, os grandes poetas portugueses, os grandes poetas brasileiros,
foi editado mudando até a 6ª edição. Então, a Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, ainda encarnado, apaixonou por Chico e resolveu ser o propagador do seu trabalho. Mas havia um que era Agripino Grieco, que não admitia, dizia que Chico era impostor. E um dia ele veio à União Espírita Mineira em Belo Horizonte e disse: eu quero que mande chamar Chico Xavier, que eu vou desmascará-lo aqui na reunião pública. E Chico consultou Emmanuel autorizou. E quando ele estava lá, de repente aparece Agripino Grieco. Alguém estava pregando como eu estou fazendo agora. Ele pegou 40 laudas, rubricou, anotou de 1 a 40 e entregou a Chico. Quero ver agora e vou desmascarar. Entrou um Chico com aquela velocidade que muitos de nós vimos, começou a psicografar. E quando o orador terminou a última palavra, Chico encerrava a última frase. E lá estava um poema, uma estrofe, uma entrevista e uma carta a Agripino Grieco. Então ele leu aquilo ali e disse: eu não acredito que os espíritos escrevam. Mas essa carta é de meu amigo Humberto de Campos morto. Começam as mudanças. O exemplo é o nosso papel. O modelo é o que temos que exemplificar. Quando o Chico tinha 7 anos na escolinha lá de Pedro Leopoldo, a sua professora lhe pediu para escrever alguma coisa, um poema em casa, todos os alunos. E ele trouxe um poema singular. E a professora falou: Chico, estou decepcionado contigo. Como pode? Isso não pode ser seu. Você comprou de algum lugar? Diz: não, foi o Espírito que apareceu para mim. E como é que ele chama? Augusto dos Anjos. Então chama ele aí, eu quero ver. Diz: mas você não pode ver o Espírito, mas eu vejo. Então vai por quadro e chama para escrever. Ele chegou no quadro, o Espírito está perguntando qual o tema. O grão de areia. Meu Deus, grão de areia. Então Chico começou a escrever: o grão de areia pode ser considerado como o raio de sol que desce das estrelas, como a bênção do Criador, confunde-se na poeira da terra para nos encorajar no processo do crescimento espiritual. Augusto dos Anjos. É lindo observar essas coisas, essas almas nobres que marcam a história e que faz modelo para que nós possamos de algum modo crescer junto com ele, apontando-nos o norte, o mestre, o Cristo de Deus. O seu nome, Francisco de Paula Cândido, que mais tarde mudou para Francisco Cândido Xavier. Era católico. E ele disse que um dia, depois de falar com o padre, que era seu amigo, ele disse: padre, eu preciso sair. Porque assim como Jesus saiu pelas janelas e portas dos templos formais, eu também sairei para pregar o Espiritismo. Na hora que sua irmã ficou louca, prisioneira, amarrada de cordas, ficou em Belo Horizonte, numa cidade de loucos ali pertinho, durante muito tempo, voltou para casa e quebrou todos os móveis da casa. Então a família pegou, amarrou numa corda e foi para uma casa vizinha. Alguém que morava num canto de rua, que falava como os mortos. Imagina o escândalo, há 70 anos atrás. E então ele foi. E quando chegou lá, pela primeira vez ele viu o senador Lentulus Emmanuel. E a médium via sobre a cabeça de Chico, ele começou a psicografar ali. Estou vendo uma chuva de luvas sobre a cabeça desse menino. Será o missionário da mediunidade psicográfica. A infância de Chico, de pobreza, de dificuldade. Trabalhava até as 2 da manhã, num trabalho, numa indústria que produzia tecidos. E o nosso Chico foi psicografando. Começou, como nós dissemos, a primeira obra, Paranás de Além Túmulo. Segunda obra, Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, a sua mãe. É importante observar que, quem estuda a linha do tempo, Emmanuel esteve com Chico lá do início até o final. Na hora que precisava trazer literatura, aparece Humberto de Campos, por um período largo. Depois aparece, na hora da ciência, aparece André Luiz. E depois disso, na hora que ele começou, ele deu para a FEB 88 livros, a essência da obra está na FEB. E depois começou a distribuir para várias instituições. Teve ano que o Chico chegou a produzir 15 livros, mais de um por mês, orientado pelos Espíritos, consolando sempre. As produções psicográficas de Chico, nós dissemos que uma parte está na Federação Espírita Brasileira. Estou atrapalhando vocês aqui? João de Deus, quem leu Parnaso, quem gosta de poesia e quem não gosta, quando vê, por exemplo,
espumas flutuantes de Castro Alves. O que vê agora, por exemplo, um poema que nós estamos publicando no Planalto Central de Castro Alves. Então nós vemos a mesma melodia. Quando nós vemos João de Deus, nós vamos ver o seu poema de encarnado e desencarnado, a mesma beleza, mesma forma, a mesma singularidades. Quando nós vemos João de Deus escreveu um livro, o único livro chamado Eu, mas é a mesma ternura e beleza dos livros escritos hoje pelas suas mãos no mundo espiritual. O Chico liberou todos os seus recursos para obras assistenciais. E Divaldo lhe perguntou: Chico, é verdade que esse negócio que é dando, que se recebe, funciona? Olha, Divaldo, funciona. Por exemplo, um dia eu tinha em casa, o dinheiro acabou. 28 do mês e não tinha mais dinheiro. E aí eu tinha em casa um giral com chuchu. Tinha 4 chuchus. Então eu fui lá, tirei o chuchu e disse: olha, eu vou comer isso com sal, é o que me sobra. Aí chegou a vizinha e falou, uma menininha diz: ô Chico, mamãe disse que lá em casa não tem nada. Será que você teria alguma coisa? Ele pegou o chuchu e deu para a menina, seja o que Deus quiser. Mas aí, de repente, na hora que ele volta para o almoço, aparece um cidadão fiscal da prefeitura e diz: Chico, nós estávamos fiscalizando, ele trouxe uma carroça de chuchu. Ele diz: pelo amor de Deus, não quero mais distribuir chuchu, deu para alguém para distribuir. Essa retribuição da vida acontece, meus irmãos, desde que nós não comercializemos com o mundo espiritual. Divaldo Franco nos relata que tinha uma senhora na Mansão do Caminho. Nós acostumamos com as religiões tradicionais a comercializar com a divindade. Então uma senhora que frequentava a mansão, ela chegou e disse: Divaldo, eu estou fazendo uma promessa para o Senhor do Bonfim. Imagina, médio da casa espírita. O Senhor do Bonfim é um santo forte e poderoso da Bahia. Mas por quê? Para poder minha filha passar no vestibular de medicina. E você prometeu o quê? Eu prometi que vou distribuir 50 mil pães para os pobres. E o que mais? Em janeiro, 40 graus, eu vou subir de joelho até a igreja do Bonfim. Passaram uns dias, ela chegou na mansão, feliz da vida. E aí? Minha filha passou. Então foram 2 milagres, porque o seu joelho está inteiro. 40 graus, como é que você não queimou o joelho? E a sua filha passou e disse: não, Divaldo, eu realmente, minha filha passou e eu fui lá. Comprei os pães e trouxe para você distribuir. Eu não. Você que prometeu, não fui eu. Você que vai lá para a favela distribuir. E o que mais? Eu cheguei na igreja do Bonfim, tirei o sapato, estava 42 graus. Tirei o sapato, coloquei na pedra e, meu Deus, vai torrar o meu perispírito. Aí então eu cheguei, calcei o sapato, fui lá, tive a impressão que o senhor do Bonfim estava dormindo. Então eu olhei pelos dedos assim que eu abri, voltei, aluguei um táxi, ajoelhei no banco traseiro e pedi para dar 15 voltas em torno da igreja. Olha como somos nós, comercializando com a divindade. Essas coisas que é difícil entender, mas que ocorrem, que acontecem. Então o movimento espírita, nesses dias, brasileiro, que avança para além desses limites. Eu estava na cidade de Paris, organizando com o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Congresso Espírita que ocorreria na cidade de Paris. E fomos lá no Père Lachaise, onde estão os restos mortais do codificador. Lá no ambiente onde está, ele foi sepultado por segunda vez. E ali naquele ambiente nós estávamos envolvidos, era curiosamente 2 de novembro, pura coincidência. E havia o Père Lachaise, não é um cemitério qualquer, é um cemitério monumento. Lá está, por exemplo, Maria Callas, lá está o homem que escreveu O Pequeno Príncipe, quem é? É que Exupéry, não é isso mesmo? Lá estão os grandes mestres, lá está o homem da microbiologia, lá está Pasteur, lá está Galileu Galilei, alguns mestres, até Leonardo da Vinci está sepultado lá. E naturalmente o codificador Allan Kardec. Ele foi sepultado primeiramente em Montmartre e depois trasladado para o Père Lachaise. Nós chegamos lá, havia tantas flores que os guardas vinham e tiravam, e as pessoas chegavam e tiravam, e as pessoas chegavam. E eu fiquei ali observando e orando, emocionado, confesso. E chegou uma senhora, colocou a mão e começou a chorar. E eu lhe perguntei, em português: a senhora é brasileira? Ela me respondeu em espanhol: sou colombiana. E por que a senhora está aqui? Estou agradecendo o senhor Allan Kardec. É aquela visão ainda da Igreja Católica. O meu filho tinha um tumor no cérebro. A medicina não me deu esperança. Eu vim aqui, pedi ao senhor Allan Kardec e meu filho se curou. Então eu perguntei: meu Deus,
Não sabia que no cemitério também se fazia curas. Aí chegou uma outra senhora, olhou, colocou lá, eu perguntei, a senhora é brasileira? Sou escocesa, me respondeu em inglês. O que é que a senhora faz aqui? Estou agradecendo, meu marido tinha um câncer no fígado. Tem que fazer transplante, eu não tinha dinheiro, não tinha doador. Eu vim pedir ao senhor Allan Kardec, estou aqui agora agradecendo. Então, naquele momento, eu falei com o Nestor Mazotto, o presidente da FEB, eu digo, está aqui, essas criaturas estão dizendo isso, mas de repente aparece um espírito e fala comigo, fala com ele. Diga ao presidente que eu sou Jobá. De quem é você, Jobá? Eu sou aquele que fiz a prece na hora em que o corpo do codificador desceu em Montmartre. Mas pelo que eu sei, quem fez o discurso foi o astrônomo. É verdade. O discurso quem fez foi o astrônomo, mas a prece foi eu que fiz. E repetiu, ó mestre, tu que ouve a voz dos anjos, tu que escuta as vozes dos céus, velai por nós. Tenho a impressão que nesses momentos como nós precisamos apelar a Allan Kardec. Velai por nós, codificador. Tu que ouve os anjos, os céus, velai por nós. E naquele ambiente então, de que você está fazendo aqui? Jobá, onde há a dor, se faz presente a misericórdia. E me apresentou uma infinidade de médicos e enfermeiros trabalhando e curando as pessoas. Como trabalha a divindade? Por que não nos entender melhor esse processo? Para que nós sejamos intérpretes, valores, instrumentos da divindade para o processo. E logo depois eu estava andando assim, emocionado, e apareceu uma menina de 13 anos, 12 anos, aquele vestidinho do século passado, disse, você não quer visitar o túmulo do meu pai? Eu digo, Nestor, tem uma menina aqui, espírito, querendo visitar o túmulo do pai dela. Quem é o pai dela? Eu digo, minha filha, quem é o seu pai? Delane. Eu digo, mas pelo que eu sei, Delane não teve filho. É verdade, mas se eu pesquisar na Biblioteca de Paris, sabe que ele adotou uma filha, sou eu. Vem comigo. E fica o túmulo mais ou menos a 500 metros de Allan Kardec. Nós chegamos lá, um túmulo modesto, começamos a orar. E apareceu Delane. Obrigado pelas orações. Como é que os espíritos são sensíveis a isso? Muito obrigado por estarmos aqui juntos. Nos ajude a construir a humanidade, entendendo a figura do Cristo de Deus, cristianizando o homem da terra. A presença da divindade sempre, meus irmãos. Desse modo, Chico Xavier fez-nos entender que a doutrina espírita é esse caminho do Consolador que o próprio Mestre. Observem que Jesus falava, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Na hora em que o codificador recebeu as primeiras comunicações, como é que eu posso lhe chamar? A verdade. A identificação cuidadosa, paciente, que Allan Kardec recebeu essa missão grandiosa que nós estamos tratando aqui. Desse modo, a divulgação do exterior. Chico Xavier esteve rodando pelo mundo, naquilo que pôde, em alguns países. Hoje é Divaldo, que já teve mais de 70 países. E os espíritos nos ajudam. Nós vivemos em Portugal um período, por razões profissionais. E na primeira semana chegava Divaldo, hospedado conosco, no culto evangélico. Aparecia a Joana comunicando. Ajuda a divulgar a unificação aqui em Portugal. Eles tinham muita dificuldade entre si. E nós conhecemos todas as cidades portuguesas, sem exceção. Todos os cultos, todos os cultos evangélicos que nós tínhamos conhecimento, nós íamos lá para transformar num centro espírita. E uma certa feita nós estávamos ali. Visitava todos os fins de semana, às vezes fazia 3, 4 palestras no fim de semana. E na hora daí, um certo tempo, tinha um espírito que aparecia, eu estava estudando um frio terrível. Apareceu o espírito e ficava do meu lado. Eu tinha que ler muito, estudar muito para ajudar. E ele dizia, nunca dizia, meu Deus, será que esse espírito é mudo, que não diz nada, está sempre calado? Depois de algum tempo ele começou a dar opiniões, passar a mão na cabeça. E daí para frente, eu estava, me recordo, nós estávamos visitando alguma cidade pequena, mais ou menos 40 quilômetros de Lisboa. Era domingo, aniversário da casa. E chegamos ali para fazer uma pequena palestra. Havia um coro belíssimo de seres transcendentes. As meninas cantavam com uma beleza em comum. E eu fiquei na mesa preocupado, meu Deus, o que dizer para essa gente? Chegou uma senhora e falou, olha, meu marido é alcoólatra, fale alguma coisa sobre o álcool. E eu mudei o tema na cabeça. Depois o outro falou, a minha mãe tem 78 anos, está com câncer, está em todo o organismo, não crê em nada, é ateia.
Aí eu mudei novamente o tema. Chegou outro e falou, meu filho está com problema de drogas, fale alguma coisa sobre drogas. Então eu resolvi falar sobre Lucas, que foi médico, a vida dele, uma vida rica de Lucas, que marcou a história do cristianismo de maneira linda, porque o evangelho de Lucas é o evangelho intelectual, foi o mais brilhante aluno de medicina da Universidade de Alexandria. E eu estava ali falando sobre Lucas. Na hora que eu observei a Carmen, minha mulher estava lá e começou a chorar. Eu achei aquele estranho, mas havia um clima de espiritualidade. Olha como é que os espíritos nos ajudam. E então eu vi uma senhora chegando, entrando no centro espírito, e trazia nos braços um homem descabelado. Situação estranha, alguém que desencarnou mal. E ela então trouxe esse homem até a frente onde eu estava. E ele então, a Carmen que observou, começou a chorar. E eu também, porque era meu pai que desencarnou muito mal. Então ela mandou, eu achei aquilo tão estranho e falei com o coração nas mãos. Na semana seguinte nós estávamos na cidade do Porto, de volta ia fazer um seminário. E na hora do café no hotel ele disse, Rabelo, eu tive um encontro emocionante essa noite. 2 da manhã eu estava psicografando e eu vi uma mulher que tinha tanta luz que parecia trazer o sol às costas. Diz Divaldo, eu sou Augusta, mãe de João Rabelo. Fala com ele que jamais deixe de pregar o evangelho. Porque assim como Jesus desceu os umbrais para buscar Judas, também eu aproveitei o momento da pregação para buscar o companheiro que estava em situação de vício no mundo espiritual. Daí para frente, todas as vezes que nós viajávamos fim de semana, quando chegava a 10 quilômetros, o Espírito entrava no carro. Seja bem-vindo, meu irmão, sou mentor da cidade. Olha como os Espíritos nos ajudam, nos encorajam, nos estimulam para que nós assumamos definitivamente com Jesus o compromisso com Ele. Então, Parnaso, que nós já falamos, Caminho da Luz logo depois, a missão da pátria brasileira, não é uma alegoria de Humberto de Campos, é o programa. Recentemente disse os Espíritos, Jesus parece ter pressa, Projeto Brasil, Coração do Mundo. O que devemos fazer? De que maneira? Ver os romances. Está saindo um estudo belíssimo. A FEB mandou buscar em Israel toda a documentação, desde o Mar Morto, alguns trabalhos que foram descobertos lá, que estavam soterrados e enterrados. Os primeiros apóstolos, dos essênios, para comprovar essas coisas que diz Chico Xavier. Curiosamente, Chico diz coisas ali que ninguém tinha conhecimento. Até a casa onde Maria de Nazaré esteve com João Evangelista em Éfeso. Hoje, com as escavações, está exatamente o local. Olha que beleza de mediunidade, que foi Francisco Cândido Xavier. Eu me recordo que eu estava na cidade do Porto e nunca tinham me convidado para falar lá. A cidade do Porto tem um núcleo grande chamado Núcleo Espírita Cristão, fica na rua Santa Catarina. E eu tinha preparado um tema, me pediram para mudar para a vida de Emmanuel. Eu tinha lido muito sobre Emmanuel. E ali na hora que eu estava falando, eu vi Emmanuel entrando no centro, com a multidão de seres. Mas foi um negócio tão vivo que eu me choquei. E as pessoas viravam, olha o impacto vibratório desses espíritos. É para nos estimular, meus irmãos, a cumprir o nosso papel. Nenhum de nós é grande, e eu pessoalmente não sou, nem fisicamente. Mas os espíritos fazem isso para nos encorajar a trabalhar no processo do crescimento. Aí vem André Luiz na fase da ciência, como nós falávamos. E aí vem o caminho, essas obras pequenas, que falta uma que está aqui, foi editado pela a Comunhão Espírita de Cristã de Uberaba. E em 1948 vem a fase de Neo Lúcio com a preparação para o Evangelho do Lar. E logo depois vem esse homem que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, Jacó, que na verdade é Frederico Figner, que foi um cidadão não brasileiro, que fundou no Brasil a primeira casa de produção de disco, aqueles bolachão, que 78 rotação, telefone e depois aquelas radiolas antigamente, que era um sucesso na época. E deu para Chico a maior fazenda do estado de Goiás. Ele era riquíssimo. Chico recusou. A partir daí, todo mês, ele colocava quantias anônimas na conta de Chico para ajudar os pobres. Senador Lentulus, os espíritos são muito rigorosos com eles próprios. Quem lê, por exemplo, o nosso lar, vê que André Luiz é profundamente severo com eles. Quem lê o livro há 2000 anos, vê que Emmanuel é muito severo com ele. Confessai-vos uns aos outros. Quem lê o livro Voltei, vai ver que Frederico Figner é profundamente severo com ele. Porque ele era diretor da FEB. Ele conversou com o Dr. Bezerra várias vezes, na reunião mediúnica. E lá no mundo espiritual ele percebeu
num templo que ele foi levado pela sua filha, Dr. Bezerra teve que materializar. Imagina um livro desse espírito naquele ambiente. E ele observou as pessoas, o peito do Dr. Bezerra cheio de luzes, todos tinham luz, até sua filha, menos ele que não tinha luz qualquer. E ele começou a chorar. Olha a importância de crescermos por dentro, meus irmãos. Desse modo, Chico Xavier nos deixa uma frase que nós gostaríamos de repetir. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nós estávamos com essa emotividade. Dizíamos que estivemos falando sobre a vida de Lucas. E é um momento na vida de Lucas que queríamos deixar para os nossos irmãos meditarem. Lucas era órfão de pai. A sua mãe casou-se com o general Diodoro, que representava Roma na Síria. E ele ficou revoltado contra Deus, porque a sua noiva de 13 anos, naquele tempo se casava cedo, e se morria cedo. As pessoas morriam com 35, 40 anos, por causa das guerras, as pestes, as enfermidades. E ele se revoltou com Deus. A sua noiva teve a peste branca, excretava pelo nariz sangue, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pelos poros. E ele então, na hora que está com ela nos jardins do general Deodoro, que casou com a sua mãe viúva, ela lhe pegou nas mãos e falou: Lucano, eu sonhei que havia alguma coisa que nós desconhecíamos, mas era um mundo tão belo, e os jardins eram tão maravilhosos que eu tive vontade de ir ficar e vim te buscar. Então ele olhou para ela e falou: eu tenho que manter essa joia comigo. Mas ela estava defiando, colocou a mão nos cabelos dele e a mão decaiu, ela desencarnou dentro dos seus olhos. A partir daí, ele disse: eu não acredito mais em Deus. Vou estudar medicina e toda vez que ele decretar a febre ou a doença, eu vou decretar a saúde. Toda a vez que ele decretar a morte, eu vou decretar a vida. E Lucas foi o aluno de Kepler, o médico do general Deodoro, e foi para Alexandria. O mais brilhante aluno de medicina daquela universidade, atleta exemplar. E um dia ele estava andando pelas ruas de Jerusalém e de repente veio uma mulher dizendo: me ajude. Ela e o seu marido, os guardas, o marido estava com sinais de lepra e tinham que ser expulsos. Ajude o meu marido. Ele tirou a capa, vestiu aquele homem, tirou a espada, pendeu-lhe na sua cintura, pegou as suas moedas, deu a ele, tirou as sandálias. E na hora ele disse: se creres em Deus, que ele te cure. E quando o homem abriu a capa, estava curado. Aconteceu com Lucas. E foi para Tibério César, imperador romano. Quando chegou lá, recebeu o anel do médico da corte. Diz: não quero ser médico da corte. Eu quero ser médico dos miseráveis, dos famintos, dos doentes, dos pobres. E passou a viajar, ajudando os que podiam, até que foi assumido pela peste branca, cometido. E no navio, enquanto viajava de Roma para Jerusalém, ele tinha aqueles delírios de febre noturna. Sentia-se no deserto sedento. E uma voz chegava e dizia: Lucas, eu sou a água que vai lhe descenetar permanentemente. Outra feita, ele sentiu uma fome sem limites. E a mesma voz: Lucas, eu sou o pão que vai alimentar o espírito. E outras vezes perdido, sem destino. E a mesma voz: Lucas, sou o caminho. Quando ele chegou a Jerusalém, os médicos diziam: o seu irmão está à morte. O câncer lhe tomou dos cérebros aos pés. Não tem recurso. Então Lucas chegou diante do irmão caçula, soldado. Estava ali deitado. Ele olhou para ele e estimulou a falar: o que aconteceu contigo, meu irmão? Então diz Lucas: teve aqui um homem chamado Jesus de Nazaré. Na hora em que ele ia com a cruz, eu estava conduzindo os soldados romanos. Eu era o líder, o chefe daquele grupo. E tive vontade de defender, mas não tive coragem, me tornei covarde. Na hora que chegou lá na Monte da Caveira, eu olhei para ele e senti a necessidade de algo de mim. Não tinha nada. Ofereci o cantil de vinho, ele olhou para mim como se enxergasse por dentro e apenas deu um pequeno sorriso, me agradeceu. Mas na hora que o prenderam na cruz, Lucas, eu ouvi ele dizer: meu pai, perdoai-lhes. Então, por alguma razão, eu abracei o cruzeiro. Chorei por tanto tempo que eu não sei quanto.
E quando acordei, eu estava coberto com o sangue do crucificado. A partir daí, os tribunais conscienciais não me deu mais repouso. E eu somatizei a enfermidade. E vou morrer. Quando foi às 6 da manhã, Lucas examinou o irmão e ele estava curado. Então ele chegou, abriu a janela de Pôncio Pilatos e gritou: meu Deus, perdoa-me! Estava nascendo o evangelista Lucas. Buscou Maria, Paulo, Pedro, João e começou a sua saga. Esse é o nosso momento de empreender a nossa saga, meus irmãos. Me permita contar apenas uma história para encerrar. Eu gosto muito de Francisco de Assis. Li tudo que eu encontrei. Uma cidade linda em Portugal, chamada Braga, fica bem no norte, perto da Espanha. E um senhor que nunca me convidou, eram 20 anos do Centro Espírita. Ele convidou muita gente, aproximadamente tinha lá umas 500 pessoas. E eu sou muito curioso por história, fui estudar como é que eram os templários dos templos, fui estudar como era a Inquisição, como eram os documentos, como era aquela roupa. E eles estão nos mostrando aquelas coisas lá, os decretos, como é que era. Até que chegou, eu vou te levar agora no tribunal. E nós fomos lá. Uma coisa que não se deve fazer, nesses ambientes é que orar antes, eu não orei como turista. Então, quando chegamos no tribunal, como os tribunais de hoje, lá estava sentado um cidadão, de vermelho, o cardeal, é a chamada cidade dos cardeais. Ele estava sentado, o juiz, e ao lado dele um homem sem camisa, um escravo, a calça até o meio da perna, uma corda enrolada no bolso, e falou comigo: o que é que o senhor veio fazer aqui? Eu vim falar sobre Francisco. Não vai falar. E eu idiotamente falei: vou falar. Não vai falar, vou falar. Que coisa triste. Depois ele saiu de lá e me agarrou da garganta. Em 5 minutos estava com 40 graus de febre. E absolutamente afônico. Não conseguia falar. Não conseguia almoçar. Fui para a casa do cidadão que nos hospedou, a Carmen me deu passe várias vezes, tomei banho várias vezes, expresso várias vezes e nada. A reunião era às 9 horas da noite. Quando foi às 8 nós fomos, o dirigente preocupado e eu também, não conseguia falar. Como é que o orador não fala? Então chegamos lá, quando estamos perto, não tinha um, tinha vários deles. O senhor não vai falar. Eu estava mais humildezinho e falei: Deus lhe abençoe, meu irmão. Entramos e havia um coral lindo, aquela música transcendente. Eu sentei na mesa e fiquei ali orando e chorando. Ô Francisco, eu estudei tanto para falar da sua vida para esses nossos irmãos. De repente eu vi um cidadão descalço, estava com os olhos fechados, veio andando em minha direção, cabelo mais ou menos parecido com o meu, vazio aqui atrás. Aquela roupa de burro fugido, amarrada com a corda. Diz: meu irmão, onde está a sua fé? Eu tenho fé, mas eu estou preocupado, eu não estou conseguindo falar. Então ele chegou perto de mim, passou a mão. Eu tive a impressão que me tirava uma casca. Diz: agora teste com o dirigente. E eu falei com o dirigente: tudo bem? Aí vi que estava bem, que ótimo. Então eu vi que ele foi plasmando algo como fosse pedra ao longo do tempo daquele ambiente e foi ficando e sentando vários franciscanos. E eu falei com o coração nas mãos. Francisco de Assis diz: uma mensagem de Joana está voltando. 200. Quando ele veio, vieram 200. Inclusive Antônio de Lisboa, que foi o maior de todos, o Antônio de Pada, que é a mesma pessoa. Estão reencarnando com os 200, novamente na Itália. Eu perguntei de volta: por que na Itália? É o continente mais ateu hoje da história do planeta. E no Brasil, Joana, que era Clara de Assis, Joana reencarna no Brasil, porque tem compromisso com o programa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas me permita assim, uma pequena história mais. Uma história verídica acontecida aqui, lá em Assis. Eu cheguei lá, estava numa excursão pela primeira vez, e aqueles campos belíssimos da Porciúncula, aquele ambiente de beleza, que toca, tem impressão que Francisco está ali, com Clara. Na hora que ela lhe pegou das mãos: meu pai, quando nos voltaremos a ver? Então ele olhou para aquela menina de 16 anos, cabelo de trigo maduro, era o homem e o missionário.
silenciou, voltou para dentro e falou: Clara, minha irmã, ajude a levar as nossas irmãs mulheres para Jesus. Estava nascendo a Ordem das Clarissas. E logo depois, como as mulheres são muito persistentes, ela estava lá e voltou: meu pai, quando nos voltaremos a ver? Ele voltou e falou: quando as rosas voltarem a florir. A partir daí, na Europa, como o frio é muito intenso em quase todos os países, tem uma florzinha vermelha que somente na primavera, em abril e maio, que é quando ela chega, os campos se enchem de flores. Mas na cidade de Assis, nunca mais. No inverno, no verão, na primavera, todos os anos, todos os dias, aquelas rosas se multiplicam para dizer que o amor jamais acaba. Eu cheguei na Porciúnca, na igrejinha de São Damiano, que Francisco reconstruiu com as suas mãos. E a Igreja Católica fez um tempo enorme. Eu sentei ali para orar e pedir a Francisco que me orientasse. Ali está o resto mortais dele, Frei Leão, Rufino e outros. E perguntei: Francisco, o que fazer para ser melhor? Naquele ambiente de musicalidade interior, eu vi que chegava um franciscano. Claro que não era Francisco. Me pegou pela mão e disse: vem comigo. E eu me senti desdobrar no espaço. Nas alturas, eu vi a terra lá embaixo, pequenina. Ele diz: olhe para a terra. E eu vi um lago gigante. Olhe para o centro do lago. E eu vi uma multidão de seres pisando na lama. Me dizia a entidade: esses são seres, a maioria da humanidade, longe de Deus, no fundo das paixões, ligado às coisas que passam, à materialidade horizontal. Mas olhe um pouco mais à frente, e eu vi algo como algumas escadas e alguns seres que, cabeça de fora, respirando o sol. E logo mais ele dizia: esses são aqueles que começam a enxergar o Evangelho de Jesus. Mas olhe um pouco mais à frente, e eu vi uma campina verde, iluminada de flores, e havia uma multidão de almas trabalhando a terra, a vida, cantando hosanas ao Criador. E o ser me dizia: estes são aqueles que se dedicaram pelo trabalho do Cristo de Deus. Se queres crescer, faça como esses últimos. Trabalhar a terra, meus irmãos. Trabalhar os corações. Divulgar a mensagem de Jesus. Estamos chegando às grandes mudanças do planeta. Nós estamos sendo convidados. Transmitimos a cada um, então, o convite do nosso Chico Xavier. Vamos fazer, então, um novo começo e vamos fazer um novo fim. Vamos cantar hosanas a Jesus de Nazaré, o seu Evangelho. Vamos dizer a Chico a nossa gratidão. Muito obrigado, Chico Xavier, pelo seu carinho, que entendeu Deus na sua grandeza, que entendeu Cristo, Mestre generoso, pelas suas mãos nas obras grandiosas, que entendeu a caridade na expressão que você próprio deixou para cada um de nós. Muito obrigado, muita paz com todos. Olha, gente, é uma alegria imensa ter o seu João Rabelo aqui. Dona Carmen, cadê a Dona Carmen? Vem cá, Carmen. É uma alegria imensa tê-los aqui conosco. E os demais companheiros também, né, de outras cidades. Mas nós sabemos o trabalho que esse casal, né, vem desenvolvendo, divulgando a nossa doutrina espírita, né, trazendo esse Consolador prometido para mais perto de nós, né? Eu estou falando aqui com o Rabelo assim: ó, Rabelo, já agenda para daqui 2 anos, porque para conseguir o Rabelo aqui, né, eu falo, cadê a Anísia e o Diomar? A gente fala assim: não, o Rabelo só pode tal data, então nós vamos mudar a data. Não, o Rabelo só pode, então nós vamos, né, ter esse casal aqui. Maravilha. Salve de palmas aí, gente. Porque são nossos amigos e companheiros de coração mesmo, né? De jornada. De jornada mesmo, né? Estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Cadê o barquinho lá? Você acompanhou a palestra Deus, Cristo e Caridade, com o expositor
João Rabelo, do Distrito Federal. Conferência ocorrida no dia 28 de novembro de 2009, na cidade de Uberlândia, durante o encontro fraterno Alta de Souza, uma promoção do Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Uberlândia.